Fala galera, mais um videocast de gala com Daniel, Leonardo, meus grandes amigos, obrigado por toparem. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente gosta muito, que a gente tem que tomar cuidado para não se emocionar demais aqui, que são quadrinhos e essa arte maravilhosa. A gente vai dividir ali numa dinâmica de 2 etapas. Então, primeiro a gente vai falar de algumas coisas que a gente gosta e quer indicar aqui pros outros e pra vocês também. E depois a gente vai falar de coisas que a gente não gostou tanto assim. Coisas polêmicas, vocês podem esperar. De indicações que nós gostamos. Eu vou começar com uma indicação que eu trouxe de um quadrinho que é muito acessível, eu sinto. Não literalmente, por causa que eu acho que ele pode estar esgotado, mas eu acho que em sebos você ainda encontra. E eu acredito que a editora Pocknan, que ainda está publicando agora novos trabalhos da autora, então pode ser uma indicação também da autora. Se eu não me engano, o atual da autora é um mangá da Ken Takahama, chamado Lanterna de Nyx, que ela publicou a Pocknan há alguns anos atrás, que segue a interação dessa menina no Japão Imperial com a arte em Paris da época. Porque a loja dela, a mãe dela tem uma loja, a família dela tem uma loja, e daí ela começa a ter interações para tentar comercializar esses produtos no Japão. E daí, além do recorte histórico, né, do Japão na época vender o Ocidente, vender artefatos e... eu ia falar quinquilharias, perdão pela palavra, do Ocidente. É uma boa palavra. Quinquilharias francesas, né? Parafernália. Ela tem... O mangá em si tem um tom do shoujo, que são mangás para meninas adolescentes. Então tem muito melodrama. E eu acho que isso é uma coisa muito maneira num quadrinho, de ter esses personagens que você gosta, e deles se intercalarem, eles se relacionarem. Né, pra quem não tá familiarizado. Mas tem a perspectiva infantil no meio. É tudo da perspectiva dessa menina Nyx, que é uma criança, enfim. E daí tem uma coisa muito mágica, meio ET também, eu acho. Desenhos bonitos, né, mano? E ela faz os olhos de um jeito diferente do japonês. A arte é maravilhosa, e eu acho que a arte também é de nota, porque ela é digital. É uma digitalização do mangá. O mangá já está muito acostumado com aquela arte primorosa, artesanal, né, feita à mão, e aqui essa é uma artista que está fazendo tudo digital. Eu ia te falar que tem uma cara, esses pretos e brancos meio aquarelado, assim, mas agora você falou que é digital, são os brushes, assim, né, mas cara, ela tem uma arte que, olha os olhos, não é normal do mangá, assim, né, são os olhos, tem uma coisa francesa, franco-belga, assim. E eu acho que tem até um paralelo, talvez, da arte, que o próprio Battle Royale, que a gente estava comentando antes, dela ser um pouco estranha, ter um estranhamento pela própria personalidade da artista. Isso é uma coisa positiva, né? Porque é uma identidade muito forte que ela tem como desenhista e como autora. Ela escreve, ela desenha e ela vai mapear essa relação entre esses 8 a 10 personagens de uma forma como você escreveu. Talvez uma grande malhação, assim, do Japão Imperial e Paris. Só pra galera saber que é uma trilogia. Achei interessante que você trouxe do ponto de 2 cidades capitais, símbolos da humanidade, né? Tóquio e Paris. Exato. E nessa época, né, no Japão Imperial, como você comentou, e louco como nessa época, talvez elas fossem muito mais diferentes, né? Tipo, deve ser mais... É uma história sobre diferenças, né? Sim. Sobre 2 cidades, sobre 2 culturas que estão entrando em contato. Daí romance disso, e da perspectiva infantil disso. Tem interesse por isso. E assim, a captação dela, a arte dela, desenhando Paris, desenhando Tóquio na época, é uma coisa que os japoneses fazem muito bem, né? Ruas nos quadrinhos. Se eu posso incluir uma crítica aqui, e é uma coisa que eu acho que está ficando aparente pela nossa discussão, é um pouco superficial. Nós estamos falando aqui de uma coisa que, como a gente destacou aqui, talvez seja meio melodrama, talvez seja um pouco infantil também. Esse é um ótimo mangá para dar para sua filha, para sua irmã mais nova, para sua sobrinha ou prima. Mas eu mesmo encontrei muito aproveitamento, porque eu achei a história deliciosa e os desenhos, a arte linda. E a arte é muito bonita mesmo, gráfico, cara. Eu achei maravilhoso também. O que me interessa, Léo... por trás da... Eu queria perguntar... A Lanterna de Nyx, mas aí tem todos esses objetos, né? A avó tem uma loja? Tem uma loja que tá vendendo artefatos e objetos de Paris. E adentra nisso? Isso no momento de globalização. Porque isso muito me interessa. A história é contada através de objetos, assim, eu acho que é uma premissa legal. Eu acho uma premissa interessante, assim, de ser... Se passa numa loja, a maior parte. Então ambiente contido. Eu gosto de filme, quadrinho de ambiente contido, sempre gostei.
mas contando uma história vasta através de objetos. Uma ideia diferente, né? Eu gosto disso. Dan, vamos lá. Minha vez. Quadrinho que você trouxe. Tá, o primeiro que eu vou falar então hoje é o efeito He-Man, como a indústria dos brinquedos moldou sua infância pelo consumo. Então é um tema que me agrada muito, que é a capitalização da nostalgia. Como a gente e gerações anteriores, desde os anos surgimento da Disney, até antes, como vai argumentar aqui o Box, escrito pelo Box Brown, como vai argumentar o Box Brown, Império Romano já tinha essa coisa marketing. Mas ele foca em como a gente usa a nostalgia como... Mas em que sentido tinha no Império Romano? Então, no Império Romano ele fala que, assim, por exemplo, César contratava pessoas para falar sobre as conquistas dele do jeito que ele falava. Tipo assim, Luca, vai ali na praça e fica falando sobre o César foi lá e venceu a guerra e matou todos. Criou um populismo. Por isso o César é um grande imperador romano, mas tem muito marketing através disso. Ou no começo, agora já vamos entrar no quadrinho mesmo. O efeito He-Man fala então sobre como a nostalgia é capitalizada em coisas, consumo de infância. Então He-Man, Star Wars, Tartarugas Ninja, coisas que a gente ama, a gente sabe que e os Estados Unidos dos anos 80 também. É um reflexo do momento extremamente concentração disso, do sonho de consumo então, da era Reagan também. O Box Brown coloca isso, o começo disso nos Estados Unidos, especificamente. Eu falei de Roma, que ele também fala no gibi, mas começa nos Estados Unidos falando, por exemplo, desse cara aqui, que é o Edward Bernays. Aparece aqui. Esse cara, ele é sobrinho de um cara chamado Sigmund Freud. Sério? Certo. E aí ele é um grande marqueteiro, ele começa a ver que para vender produtos, você não vende produto, você tem que vender uma emoção atrelada. E ele argumentava isso na política. Gente, se a gente expor os fatos como eles são, a gente não pode arriscar as pessoas tomarem decisões pelas cabeças delas. A gente tem que mostrar qual é a verdade correta por trás dos fatos. Porque isso é nos anos 20. Então os Estados Unidos em uma super crise, e ele estava ali tentando fazer as empresas darem lucro e tal, enfim, e estava surgindo essa coisa do sonho americano, né? Ele associa, esse Edward Bernays, associa o consumo de cigarro ao movimento feminista. Em 1929, em Nova York, vai ter uma parada de Páscoa, e ele fala para várias mulheres atraentes irem lá e levarem cigarro escondido e acenderem todos os cigarros ao mesmo tempo. Ele chama o cigarro de tochas da liberdade. Aí elas vão lá, era tabu a mulher fumar em público. E elas vão lá e começam a fumar em público, e aí de repente ele vai fazendo isso vira uma comoção, as pessoas começam a falar sobre, a discussão entra em voga, ele começa a chamar de tochas da liberdade, e ele cria uma narrativa de que, por exemplo, seria anti-americano você achar que uma mulher não pode fumar em público. Pensando que isso é 1929, né? Hoje em dia a gente tem que nem ter opinião sobre isso, deixa a mulher fumar. Mas assim, na época, ele estava usando o cigarro, que é uma coisa que não faz bem, mas como um símbolo de liberdade. E aí ele começou também a fazer isso com, olha, cigarro é sinal de magreza. Pensamento propaganda. O pensamento propaganda. E aí o Box Brown, ao longo desse gibi, isso é tudo um preâmbulo de como... Sim, a gente vai chegar ao He-Man. A gente vai chegar ao He-Man, que foi o primeiro case de um desenho que começa a ser feito, porque o Box Brown vai contando todo esse negócio do marketing para chegar na televisão, que é um vendedor dentro da casa do americano clássico dos anos 50, 60, sabe? Tipo assim, eu tô no mercado, você tá comprando a marca tal, e eu tipo, nossa, mas por que ele tá comprando aquela marca merda? Ele não viu a propaganda top da outra marca boa, sabe? Sim, assim? Sim. A Colgate tinha um programa de humor, tipo Comedy Central, de meia hora, que era Colgate Comedy Show, alguma coisa assim, tá aqui. E aí começa a se misturar. Isso, e aí os desenhos começam a ser um produto feito para fazer o boneco. Quando a gente é criança, a gente acha que tem o boneco do desenho. E o Box Brown vai falando como não. Faz um desenho, a criança vai ver isso depois da escola, eles já tinham mapeado essa coisa do horário nobre. Ele mostra como surgiu o horário nobre. As sitcoms, comédias situacionais, que nessas situações te ensinava a achar uma coisa certa ou errada. Subjetivamente, subconscientemente. E, enfim... E como a capa ilustra aqui, tem tipo, um grupo aqui de observação, observando uma criança reagindo à TV. A história... Isso é um preâmbulo, como você falou, um espelho, para ser exacerbado e extrapolado para a sociedade que a gente tem hoje. Muito. O He-Man foi anos 80, certo?
Essa história hoje é isso, né? É isso. Não, e eu acho que hoje... São isso, E eu acho que O hoje... celular é isso. Eu acho que hoje, a geração dos anos 80, pega os adultos que eram jovens dos anos 80, adultos agora. Eu acho que é uma das gerações mais contaminadas pelo sentimento de nostalgia que tem. Não que as outras não sejam. Mas, cara, olha como você vê, cara barbado. Pô, porque o Star Wars novo, não sei o quê. Não, nostalgia pelos anos 50. Como que a pessoa sente isso? É muito mais sutil e sensível. E que o boom cultural dos anos 80 tava muito grande, né? Tem muita coisa que foi uma era muito grande pro cinema. Era de hit, isso, de blockbuster. Não tinha antes, nos anos 50 não tinha hits. É que o lance é que foi feito um desenho para o boneco. Sim. Vazio. Claro. Você tem nostalgia do que exatamente? As Tartarugas Ninjas, por exemplo, que é um exemplo que dá aqui, ele também conta, ele fala sobre aquele documentário na Netflix, se não quiser ler o gibi, tem um documentário na Netflix sobre como foram feitos cada brinquedo. Então, Tartaruga Ninja tem esse coisa. Tartaruga Ninja surgiu como um quadrinho underground, começa a vender muito, de repente consegue um contrato de licenciar um brinquedo. A empresa de brinquedo fala, como é que eu vou vender o brinquedo de um quadrinho underground? Faz um desenho. Aí eles vão lá e fazem um desenho animado. Aí... pra diferenciar as tartarugas, dá uma cor pra cada uma. A cor vem no desenho, pra vender, pra diferenciar os bonecos, mano. Tá ligado? Por outro lado, tipo assim, arte, pode vir de qualquer lugar. Claro. E depois, tanto que o produto Tartarugas... Isso, né? E o desenho, essa coisa do desenho da pizza das Tartarugas Ninjas, contribuíram depois pro produto. Então virou uma coisa simbiótica. Mas assim, o Box Brown nesse gibi documenta esse lado mais nefasto, esse lado mais dinheirístico, no caso do cigarro, dos brinquedos, sabe? Movimentos políticos. Tem uma coisa aqui que ele fala da Guatemala. No começo dos anos 50, se não me engano, tinha uma companhia chamada United Fruit Company, que eles produzem, eles estão vendendo banana da Guatemala nos Estados Unidos. De repente, um presidente da Guatemala é eleito, que ele quer fazer algumas reformas. Manter o produto interno, exportar menos e tal. E aí essa companhia contrata aquele cara que eu mencionei antes, o Edward Bernays, e ele começa a falar, olha, gente, banana é muito bom pra melhorar a celulite. Beleza, agora o americano médio tem mais interesse em banana do que antes. E ao mesmo tempo ele começa a falar, olha, esse comunista da Guatemala quer parar de exportar banana pro mundo. E de repente, pronto, derrubam o governo da Guatemala, guatemalteca, né? Justificam pelo consumo. A gente fez isso agora. Justificam através do apoio popular do americano médio, o cara no interior do Colorado, esse presidente da Guatemala aí é meio estranho. E aí, assim, não é porque o presidente da Guatemala é comunista ou não é, ou whatever. Embora, assim, foi arquitetado porque, cara, esse cara vai foder a empresa. A empresa contratou um marqueteiro que desenha duas narrativas, de que banana é muito, muito saudável e é essencial, e de que tem um comunista querendo parar de vender banana pro americano do Colorado. É isso. Tira esse cara, o americano comemora, e os Estados Unidos sem controle, no lucro. Sim, a história é perfeita. Assim. Mas assim, o gibi é mais focado na coisa da cultura pop, como a cultura pop serve para várias gerações, inclusive a nossa, de coisas de vendas, de como, por exemplo, através do sentimento, a gente vai ver um filme do Batman, sei lá, uma coisa que nós três gostamos. A gente volta do filme Batman que foi ruim, tem cara que se sente ofendido. Pô, violou uma coisa que é sagrado, porque a infância é uma época de formação da gente. Claro. Os nossos trejeitos e gostos, tal, muito vem do basilar da infância. A inocência, né? Quando alguma coisa. Exato. E alguém vai lá e fala mal de uma coisa que você amava na infância. Sai um filme ruim. Mas o filme tá ali pra fazer dinheiro, que é o que sempre serviu pra fazer. Você se sente violado, mas quem tá violando quem tá violando, na verdade, é você, imprimindo sentimento numa coisa que era lucro, mas a criança não sabe, né? Vale muito a pena, muito a pena. Recomendo muito. Me lembrou uma frase do Alan Moore que ele falou, em 88, depois de lançar Watchmen, que ele teve o divórcio com a DC, perguntaram pra ele, por que você não vai mais trabalhar pra DC Comics ou pra Marvel, que seja? E ele falou, essas duas empresas estão arquitetando o fascismo nos Estados Unidos. Todo mundo, tipo, esse doido. O cara tá louco, viajando. Ele está viajando. Ele, em 88, viu as pessoas que estavam indo nesses autógrafos, nesses eventos, agindo de formas que ele julgou serem suscetíveis politicamente. Claro, essa figura do herói. Infantilização do homem. Infantilização do homem, essa figura do herói,
Tipo como o Alex Ross desenha, o herói, Também? sabe, o herói greco-romano, forte, um cara que vai salvar a todas, que tem uma moral definida. E você vê Ele essa não frase tem subjetividade. quase 50 anos depois agora, 40 anos depois que seja. A gente viu toda tipo, uma sequencialidade dos lugares da internet que estavam falando sobre quadrinhos ou filmes e Marvel, etc., começarem a ser ocupados por misoginia, começarem a ser ocupados depois por, tipo, discurso Você pós-Trump. vê num produto atual, Léo. Começaram a The se Boys. converger The Boys esses- é uma crítica super atual e os fãs de The Boys não enxergam a crítica que tá impressa neles. Sim, isso foi Né? previsto. E a mesma uma coisa aconteceu profética. com o Watchmen, né? Com o V de Vingança do Mas Alan The Moore. Boys faz quase um exercício de, tipo, lucrar com os dois lados daí. Claro, mas é que sempre vai acontecer E isso. o The Boys ainda é uma crítica, então eu acho que ele... Eu perdoo. Então, pra poder fazer essa crítica pras massas, ao mesmo tempo ele tem que ter. Tem Ele tem que ser da Amazon, Sim. né? Isso da infância eu acho bem complicado, porque eu acho que em algum ponto você vai se agarrar a alguma nostalgia da sua infância. É normal. Então eu todo acho mundo. que, pô... E nostalgia não rola só com nasceu cultura na pop, fazenda né? lá, sem nada de acesso a super-herói, a He-Man. É. Cara, ela vai ter uma nostalgia com o cavalo. Claro, dela, tá ligado? exato. Nostalgia não vem só da cultura pop. É, tipo, é uma Sim. coisa inerente da fase infância, eu acho. Isso é muito Ele dá uma definição de nostalgia aqui no começo mas do livro. ganharem, fazerem Só que- dinheiro com isso daí Ó, pra forma. olha E aqui. eles entenderam isso e exploraram, tipo, você não tem só o teu cavalo, Roger México lá, que você ama. Você tem todo um universo por trás do cavalo. Sim. Você tem diferentes roupas do cavalo, tá ligado? Então, tipo, eles foram muito sagazes também em dar repertório pra tua nostalgia, tá ligado? Exato. Pois é. Ó, é uma coisa eu aqui- nem penso, muito tipo, louca, agora assim, nossas né? críticas pra, tipo, sobre... Desculpa, Dan. Não, fala aí. Sobre as crianças consumirem conteúdo de AI. Nossa, Por causa cara, eu que penso AI muito é tão nisso. esvaziado. E AI é, tipo, só o computador se programando pra reproduzir. Mas é tão esvaziado, talvez, quanto o próprio desenho do He-Man, que estava sendo feito no laboratório para mesmas Sim. Cara, a gente- propósitos. Os pais dos filhos que estavam vendo o He-Man olhando como olham pro AI, tipo, isso aqui é vazio. Exato. Sai da TV, sabe? É Exato. isso, o próprio vício de internet. Cara, antes era olhado, pô, É muito o comparável. vício da rádio, tá ligado? O vício da... Mas talvez seja perverso Tipo- mesmo, esse que é o lance. Talvez seja perverso mesmo. Se você olhar aqui, ó, tem os símbolozinhos, ó, Vila Sésamo, Star Wars, tem Tartaruga Ninja, o Pato Donald aqui, tem, sabe, tem muita coisa. Por um lado, O até raciocínio bom Star Wars é- ter ficado ruim também, porque ele não tem mais nostalgia. Sim. Acabou, é Mas isso, a gente tá saudável. Mas esse é o ponto do Box Brown, né? Tá Tem, curado. e o cara E fica o cara puto, enxerga, mas não é assim, pra ele. tipo- Enfim, leiam esse aqui, pra quem, esse é um tema que eu acho interessante, e pra quem também acha Você me vai falou gostar. uma vez, Leozão, uma frase que eu acho que é muito real. Você me falou pra alguma coisa aleatória, mas falou... Cara, deixa morrer, deixa acabar, tá ligado? Deixa acabar. As coisas têm que ter um final. É, tem que ter um final, mano. As coisas têm que ter um Tipo, final. Não um final, tipo, ai... Da história. Desse- Pra gente História. poder abrir pro novo. Mas, pra outra cara, um coisa. final de ciclo, tá ligado? Não, e pra ficar lá, mano. E as coisas são... Pra as não coisas ficar um que gosto acabaram amargo são na tua melhores, boca. Assim, tipo, Coisas que acabam são melhores. São É, então, melhores, velho. Lembra mesmo, cara, cara, tem muita coisa, não tipo, fala jogos isso. que eu jogava quando era criança, que eu falo, porra, era tão bom jogar aquele jogo. Era bom. Se eu jogar agora, talvez eu ache paia. Então, Exato! tá ligado? eu trouxe aqui falar de uma coisa que eu amo, pra mim, uma das maiores obras quadrinísticas já feitas, com certeza, tá? Que é do Gilbert Hernandes, Palomar, a saga de Palomar, eu vou falar assim, né? E eles trazem essa história sobre Palomar, que é uma cidadezinha no México, perto da fronteira com os Estados Unidos. E a partir dessa cidadezinha, eles vão trazer centenas de personagens, centenas de histórias, centenas de núcleos, e vão relacionando isso como se fosse uma grande novela. Pensa uma Avenida Brasil. Então, cara, você vai acompanhando vários núcleos em capítulos, assim, e é genial a maneira como ele trabalha diálogos, principalmente. Então, acho que tudo que eles escrevem você consegue se relacionar, você consegue quase ouvir, você consegue pensar alguém falando, você consegue se imaginar naquela situação. E acho que tem um ponto de... Você se imagina ainda, além de se imaginar as relações e no ambiente, você se imagina naquele lugar. Você se imagina na Palomar. E eu acho que por ser um lugar no México, né, tem uma familiaridade com o Brasil. Então,
tem um pouco de uma cidade do interior brasileira. Aquela coisa da cidade esquecida, onde coisas estranhas, maravilhosas e onde a lei não impera. Tem um pouco disso, sabe? Uma coisa que dá muito campo pra criatividade, pra eles explorarem. Aqui vai ter romance, vai ter drama, vai ter terror, vai ter fantasia, vai ter temas pesadíssimos como droga, incesto, assassinatos, exploração de trabalho, enfim, todo tipo de coisa. Ao mesmo tempo vai ter relações de família, relações errôneas, mães que, nossa, tratam os filhos de uma maneira horrível e depois se arrependem, filhos que são totalmente ingratos, depois percebem, sabe? Então faz um retrato muito bacana de vida por um longo período de tempo também. Então você vai acompanhando as edições. Eu não li exatamente na ordem cronológica, porque a Veneta não lançou nessa ordem cronológica. E eu vejo hoje que foi muito acertado. Então você vai colhendo conforme você vai lendo, até porque os capítulos eles passam o tempo de maneira não linear. E o grande lance também nem é essa linearidade. É você realmente pegar o espírito da coisa e se importar com aqueles personagens e ver eles Você pode ler em qualquer crescendo. ordem mesmo. Então, Massa. cara, é genial num ponto escatológico, visceral, romântico, Parabéns pela humano. edição da Veneta, que tá, tipo, maravilhosa. Esse Maravilhosa. projeto gráfico, essas cores aqui. A arte é maravilhosa. E eu acho que vale falar. Tipo, ele tem bastante texto, As sabe? ilustrações Não é uma- aqui da primeira página, olha. Mostra aí a de vocês. Legal essas Nossa, composições. mano, Olha esse massa. rosto aqui, velho. E, assim, vale falar que isso era quadrinho underground saindo nos Estados Unidos, numa época que era muito sobre super-herói, né? Os Estados Unidos ele tinha todo É de quando isso aqui? um sistema de edição, de editoração, que era totalmente comercial, um pouco atrelado ao que você falou do efeito He-Man. E aí alguns autores, como o Crumb, depois os irmãos Hernandes, eles vêm pra realmente dilacerar isso, assim. E as histórias eram tão interessantes, eles vendiam capítulos, assim, que aquilo foi tomando um corpo. Essa história da revista original é interessantíssima, né? Interessantíssima. Porque da incepção de um quadrinho underground Olha- pra essas edições luxuosíssimas Olha no o trecho, Brasil. olha o trecho que tem na orelha aqui. Bizarro. Love and Rockets era o nome daquela publicação barata, em preto e branco. Histórias de ficção científica misturadas com cenas do cotidiano da juventude que formavam a plateia de bandas como X e Black Flag. Olha aí. É verdade, né? A influência disso aqui na Xerocan, A arte é perto também do Raymond Petitbon. o Raymond Do Petitbon, Black Flag é muito do parecido. Black Flag, da capa clássica do Sonic Youth. Também. Preto, carregado, é bem a cara Você mesmo. vai lendo, você vai vendo em outras coisas, como isso reverbera. E eu acho que não tem créditos real, assim, tipo, acho que... As capas. Eu sei bem que comentar eu sobre nunca isso, eu li, faço eu isso. nunca li, mas o que já me falaram muito é que é tipo, tem uma coisa de realismo mágico, tipo Garcia Sim. Marques, Tem. o que me interessa muito, que é um estilo literário muito Quais são bom. as comparações? Eles não entram no realismo mágico no nível de, tipo... Surrealismo. Não é um surrealismo, é simplesmente... Essa coisa da ficção Cara, científica. até Atlanta, por exemplo. Atlanta, acho que é um mas exemplo tem comum. isso, Então, mas tem o é isso, Atlanta, o realismo tem, cara, mágico. tem um jacaré ali que atravessa a casa, ou o Batman Mas acho que é isso, o lá, realismo tá mágico, é umas- correndo. Pinceladas. Não chega no surrealismo, porque são coisas que você aceita que fazem parte daquele mundo, Sim. fazem parte do mundo real, mas não daquela forma. Mas Assim. isso faz São parte pequenas. do pensamento do personagem, faz parte do que... Não, pô, isso é interessante. Interessante demais. Cara, isso vocês têm que ler, assim, ó. Eu tenho muita vontade realmente, mesmo. é, Eu não de li porque eu tô vontade, moscando, assim, Pois é. mas Você é não uma começou coisa a que ler, eu né? me Eu interesso. comecei a ler, mas eu não engatei. Que Eu acho que foi a arte. Pra ser sincero. Quando eu li. Eu concordo que eu engatei acho que é com uma a arte que precisa. Precisa se acostumar de alguma Tem forma. bastante informação, né, numa página. Tem bastante informação. Tipo, ela não é tão. é difícil, Não que isso fluida. seja um problema. Mas. São Não, vou te falar que é dinâmicas. fluido. Tipo, quando você engata... Porque é isso, é como se fosse um episódio de uma novela daí, entendeu? Então você já sabe tudo isso é uma sobre coisa que me dá todos os vontade. personagens. Então até, por exemplo, essa personagem aqui, tá? Que é a Venus, é a irmã da Vênus, não lembro o nome dela. Ela não tem um braço. E é muito uma coisa que você fica imaginando numa cidade pequena. Tipo, tá, tem uma Sim. criança que não tem braço. Isso não é um problema pra ela. Ela, tipo, brinca com isso, ela zoa isso. A ela, parte da vida. ela tem um bracinho de uma boneca, que ela sempre anda com o braço da boneca, tipo, pra cima e pra baixo.
Então tem coisas que são... Isso é muito foda. Ela andar com o braço, mano. só com o braço de uma boneca. Isso é um Será detalhe, que ela não tá tenha um ligado? braço? Pois Isso é um é. detalhe. Isso é muito... Pô. E tem também, pra época, tipo, por um homem escrevendo, Tipo, né? se o Roberto Carlos andasse com uma perna de As plástico. mulheres são complexas, sabe? Tipo, tem uma... Então, tipo, ó, são duas irmãs, por exemplo, e a relação delas, elas têm muito conflito, ao mesmo tempo, tudo que uma faz pela outra não é dito. Em nenhum momento ele vai falar pra você, ó, olha como essa irmã... Ele te mostra e você julga. Exato, mano. Tá o julgamento do leitor. O julgamento é do leitor, e é o tempo todo. Você tira suas conclusões, sabe? Tipo, Legal. cara, Isso é desafiador, né? isso aqui é um clássico, é absoluto. Eu tenho vontade de eu ler acho pra caralho. que É engrandecedor em vários sentidos.